E aí, pessoal, tudo bem? Como estão? Vamos agora iniciar o nosso segundo módulo do nosso curso de desenvolvimento web para nuvem, né? Onde nós vamos detalhar um pouco mais os modelos de computação em nuvem. Então, vamos lá. O que é que eu gostaria que vocês, ao final desse módulo, entendessem ou tivessem ou absorvessem em termos de conhecimento, né? Então, vocês diferenciar o SaaS, o PaaS, o IaaS, sobre a ótica do desenvolvimento web, que é o foco do nosso curso, né? Identificar responsabilidades, né, da parte do cliente, cliente versus provedor. Essa parte é muito importante, porque a depender do modelo, a gente vai ter que fazer mais coisas ou menos coisas. Vamos ter mais responsabilidade e menos responsabilidades também, né? Selecionar o modelo mais adequado, né, para diferentes cenários de ambiente web. A gente vai falar aqui de alguns ambientes, né, que a gente pode aplicar a cada modelo. Reconhecer o papel de mídias serviços gerenciados e, como o nosso estudo de caso vai ser na AWS, né, vamos relacionar os conceitos, os modelos conceituais com serviços reais da AWS, né? Então, assim, a forma como a gente está planejando seria a visão, né, da separação, né? Então, essa unidadezinha aqui, a hora 10 horas, eu separei em 5, né? Onde a gente tem o peso, né, de cada uma dessas unidades, né? E a visão geral, o SaaS, o PaaS, o IaaS e os middleware e serviços gerenciados, né? E aí, por que existem modelos de serviço em nuvem, né? Porque antes da computação em nuvem, as aplicações web elas eram tradicionalmente implantadas em servidores físicos locais, né? Infraestrutura subutilizada e alto custo de aquisição e manutenção. Isso é o que a gente chamava antigamente de bare metal, né? Ou seja, era o servidor realmente real, aquele que você pode chutar, né? Você sabe que hardware a gente chuta, software a gente xinga, né? Então a nuvem ela chegou para abstrair essa complexidade de infraestrutura, né? Então esse modelo ele vem justamente para definir aonde começa a responsabilidade minha enquanto cliente, né? E onde vai começa a responsabilidade e termina a minha responsabilidade e começa a responsabilidade lá do meu provedor de serviços, né? Então, a computação em nuvem, ela também, como tudo na informática, né? Ela é organizada em camadas. Nós gostamos muito de camadinhas, né? Justamente para cada camada tem sua responsabilidade, né? E aí eu tenho a forma de interligação entre as camadas. Então, por exemplo, a camada de aplicação, né? Eu tenho o sistema web, API, o front-end, runtime, né? É o Node, por exemplo, o Node, PHP, Python, middleware, servidor web, banco ou uma fila de jobs, de trabalho. Sistema operacional, Linux ou Windows. Virtualização, tem o hypervisor e o hardware, CPU, memória, disco e rede, né? Então, por exemplo, a gente tem que definir o quantas CPUs nós vamos ter, a nossa quantidade de memória da nossa aplicação, o espaço em disco que vai precisar para salvar nossos dados, né? E também a rede. Não só a velocidade, como também o volume de dados trafegados. Isso é um fator muito importante quando a gente está trabalhando na parte de nuvem, né? E aqui, nesse modelo de serviço, existe uma responsabilidade compartilhada, né, entre o cliente e o provedor de nuvem. Então, esse modelo, né, esse conceito é um conceito importante, né, que é justamente como é dado esse modelo de responsabilidade compartilhada, né? E aí, por exemplo, lá na AWS a gente vai ver isso. Então, por exemplo, a regra geral é o provedor é responsável pela segurança em nuvem, da nuvem. O cliente é responsável pela segurança na nuvem, né? Então, ou seja, na nuvem como um todo aquele funcionamento, onde vai ficar o data center, como deixar seguro, como ter o sistema de autenticação, tudo aquilo, responsabilidade é do provedor, né? Quando eu jogo lá a minha aplicação, na hora que eu pego uma instância, aquela ali passa a ser responsabilidade minha, né? Então, por exemplo prático aqui que o provedor vai cuidar do data center físico e o cliente vai definir senhas, permissões, código de aplicação e dados armazenados, né? Então, isso aí é um modelo compartilhado, né, de responsabilidade, onde os dois vão ter que é, é, participar, né? Ou seja, cada um vai ter sua responsabilidade, onde muitas vezes elas funcionam juntos para que a aplicação ela fique segura. E aí, quem gerencia o quê, né?
podem ver que à medida que eu vou abstraindo, ou seja, jogando mais responsabilidade do provedor, tendo menos controle em termos de infraestrutura, a minha necessidade de gerenciamento ela vai reduzir. Por exemplo, o IAS, quando eu tenho o IAS, que é aquele modelozinho de máquina, né? Que eu tenho uma máquina virtual, onde eu tenho basicamente somente a infraestrutura, processador, memória, HD, me entregam somente isso, aí eu tenho que instalar o sistema operacional, configurar minha parte de infraestrutura de software, como banco de dados, infraestrutura web, e implantar a minha aplicação, onde o cliente é responsável pela aplicação, runtime e sistema operacional. O provedor é apenas responsável pela infraestrutura, fazer com que as coisas funcionem, ou seja, manter o hardware funcionando e interconectado. No momento que eu tenho aqui ó, um PaaS, né, onde o provedor é responsável até o runtime, estão vendo aqui, ó, runtime, tudo é responsabilidade do provedor. A única coisa que eu faço é implantar a minha aplicação, né? Já lá no caso do SaaS, né, onde o provedor, inclusive, ele fornece a aplicação para você, você praticamente não faz nada, apenas as credenciais de cadastro dos elementos daquela aplicação, né? Isso aí é bem interessante, né? Então ele já fica muito mais abstraído. E aí, esse aqui já foi retirado lá da Azure, que é justamente a nuvem da Microsoft, onde tem uma explicação, né, sobre a visão geral dos modelos, desde o modelo mais tradicional até o modelo onde você praticamente usa o software como serviço, né? Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos a ATI tradicional, aqui no cantinho mais esquerdo, onde nós tínhamos que gerenciar toda a parte. Eu tenho que cotar o servidor, comprar o servidor, garantir que ele tenha um bom break, um gerador, toda a parte de infraestrutura, sistema operacional, aplicação. Então, é onde eu tinha toda a parte de infraestrutura muito densa, né, sob minha responsabilidade, né? E aí, no momento que a gente tem o IaaS, onde trabalha com uma infraestrutura como um serviço, né? Chegando aqui na parte do sistema operacional, né? Algumas nuvens elas ainda pegam uma partezinha do sistema operacional, mas toda a parte de rede, storage, servidores, virtualização e parte operacional, ela é oferecida como se fosse um serviço do provedor de nuvem. E o que é que eu tenho que gerenciar agora, né? O sistema operacional, o middleware, o runtime, os dados e as aplicações. Então, eu tenho que gerenciar toda essa parte aqui. Eu vou ter um servidor, né? Um servidor sob minha responsabilidade, um servidor completo, onde eu vou gerenciar somente essa parte aqui mais de software, digamos. E aí eu vou passar, por exemplo, para o PaaS, né? Onde o meu provedor de nuvem vai me oferecer, né, como serviço até a parte do runtime. Então, imagine toda aquela infraestrutura de software como banco de dados. Ah, eu gosto de trabalhar com Django em Python. Ele vai oferecer um Django para você. Ah, eu gosto de trabalhar com Node, vai oferecer um Node. Ah, eu gosto de Laravel com PHP, vai oferecer um Laravel. Toda uma infraestrutura que você apenas se preocupe em fazer o upload da sua aplicação, implantar a sua aplicação e gerenciar os seus dados. Então, é desta forma que o provedor de nuvem vai trabalhar no momento que ele trabalha com PaaS, né? E aí eu tenho aquele software quando é tudo, toda a infraestrutura, ela é completa, inclusive a aplicação, né? E aí você vai trabalhar o software como serviço SaaS. Então, basicamente eu vou fazer cadastros de gerenciamento de um sistema que o meu provedor de nuvem ele vai oferecer, né? Então, para algumas empresas, pequenas empresas, isso aí é até fundamental porque você vai reduzir também a necessidade de uma infraestrutura de TI, né? De gente de TI para fazer determinadas configurações, né? Então, temos aqui mais ou menos como ele coloca aí, né? Então, na hora que eu tenho infraestrutura, né, dentro da minha nuvem como um todo, na hora que eu tenho a infraestrutura como serviço, eu tenho a parte do servidor e meus dados lá, ó, por fora. Plataforma como serviço aqui, ó, né? E software como serviço, né? Está aqui somente utilizando os serviços que o provedor ele vai me oferecer, né? E aí vamos dar uma detalhada maior em cada um desses modelos, né? Pelo menos os principais aqui, os três principais. Software como serviço, né? Então, o usuário consome a aplicação pronta, né? Acessadas via navegador ou uma API. Então já lá já está tudo pronto, amigão.
Você não tem que desenvolver nada, seu cliente vai ter que desenvolver nada. Você vai talvez gerenciar alguma coisa para ele ou outra parte de permissões, ver se está cadastrando tudo certo, né? E aí, quais são os exemplos? Webmail, sistema acadêmico, CRM e ambientes educacionais, como por exemplo o Moodle que nós acessamos aqui, né? E aí tudo isso aqui, ó, já vai ter esse serviço, já vai ter um sistema de webmail para você acessar. Então você não vai pagar pelo servidor e pela aplicação, você vai pagar para acessar o webmail, você vai pagar para acessar o sistema acadêmico, né? Então o software, né, como serviço, ele vai ser, você vai estar lá na camadazinha mais alta, na camada de software, né? E lá na AWS você tem o Web Service, né, que é a base de serviços, o Work, Mail e o Chime. Quais são as vantagens? Então você não tem que gerenciar nenhuma infraestrutura, né? Você vai ter automaticamente a atualização. Ah, foi descoberto um problema de segurança no webmail do provedor X. Não, eles vão lá, aplicam um patch de correção e você não tem que se preocupar com isso, porque a responsabilidade é do provedor, né? Ele está assumindo essa responsabilidade desse gerenciamento. E aí você também vai ter essa escalabilidade transparente, porque quem tem que tomar conta é o provedor, né? E ele com certeza não vai querer que você reclame ou mude o provedor de serviços por causa disso. Então, ele vai deixar o software escalável, o sistema escalável, automaticamente. Você não tem que se preocupar com isso. Qual é a parte ruim disso, né? Pouca personalização, aí vai ter uma dependência maior do fornecedor, ou seja, você vai depender muito mais da Azure, da AWS, do Google Cloud, então você vai ter essa dependência maior do provedor e você vai também ter um menor controle técnico, né? Porque tudo vai estar lá sob responsabilidade do provedor, né? Voltando, entrando aqui agora na plataforma como serviço, então ele vai enviar um código, né? O desenvolvedor vai enviar somente o código, a plataforma cuida do resto. O que é o código? Ah, vocês vão desenvolver, por exemplo, em Python. Então vai rodar isso lá no Django lá atrás. Então a única coisa que você vai ter que fazer é o upload da sua aplicação, né, para lá e toda a parte de infraestrutura, configuração do Django, configuração de banco de dados, criação de DB com as credenciais para vocês, vai ser responsabilidade, né, do provedor. Então, qual vai ser o seu papel enquanto tecnólogo, né, de sistemas para a internet? Vai ser desenvolver o código da aplicação, as regras de negócio, né, e a configuração muito básica da sua infraestrutura, né, questão de permissões, o que é que vai ter, o que é que pode não ter, para rodar de forma limpa e correta, né? Ou seja, a infraestrutura já vai estar pronta, né? Você vai apenas fazer o upload, ou seja, fazer a implantação do seu software lá na plataforma de nuvem. Ou então, exemplo lá na AWS, você tem o Elastic, Beanstalk e o App Runner também lá da AWS, né? Quais são as grandes vantagens dela, né? Foco total no desenvolvimento, deploy simplificado e escalabilidade automática. Lembrando que a infraestrutura é responsabilidade do provedor, aquela infraestruturazinha de software. Então a escalabilidade vai ser responsabilidade deles, né? Então é isso aí, vai ser automático, né? E aí, quais são as desvantagens? Menos controle sobre o runtime. Então, por exemplo, se você precisar, né, de uma aplicação que ela precise de uma versão que não esteja coberta pela plataforma de nuvem, né? Então, o que pode acontecer é o provedor de nuvem não ter ou não querer essa versão, porque pode ser uma versão mais antiga, você pode precisar de uma versão que tenha muitos bugs, que tenha muitas brechas de segurança, e aí o provedor ele pode não dar suporte a essa versão que você precisa, né? E o possível vendor lock-in, né? Que vai ser quando ele não vai querer, né, digamos assim, atualizar muita coisa lá no parquezinho de da plataforma dele, né? E aqui, ó, o terceiro é a infraestrutura como serviço, né? Onde o provedor ele vai entregar a infraestrutura virtualizada e o cliente vai gerenciar o sistema operacional, o servidor web, o banco de dados e a segurança da aplicação, né? E aí, meu amigo, aqui a responsabilidade toda e completa, ela é sua, né?
Então são instâncias EC2, EBS ou Virtual PC, VPC, né? E aí ele vai entregar toda essa infraestrutura virtualizada, né, para você. Então, você vai ter que instalar o sistema operacional, atualizar o sistema operacional e corrigir problemas de segurança caso eles surjam, né? E aí também, mesma coisa com banco de dados, resolver o problema de performance de banco de dados, analisar, por exemplo, se tem query, muito query lenta, se as coisas estão demorando muito no seu banco de dados, resolver o problema de cache do banco de dados, né? E a questão da segurança da aplicação, né? Também vai ser responsabilidade sua. E aí, quais são as vantagens? Você vai ter o controle total do seu servidor. O que você quiser personalizar, você vai conseguir, né? Você também vai ter que ter uma alta flexibilidade e ele é ideal para migração de sistemas legados, tá? Então, ele é ideal justamente para isso. Na hora que eu tenho um sistema que está rodando no meu data center, é local, e eu quero pôr na nuvem, então você pode replicar as mesmas condições do seu data center local lá para o servidor de nuvem. E a partir daí você já ganha um pouquinho mais de tempo para fazer as mudanças arquiteturais que sejam necessárias para você usar o melhor da nuvem, né, quando for fazer essa migração. E aí, quais são as desvantagens? Maior complexidade, e aí, amigão, você vai ter uma responsabilidade muito maior sobre segurança, né? E o que são esses mídias gerenciados, né? São camadas intermediárias que simplificam o desenvolvimento, onde elas escondem detalhes de infraestrutura. Então você vai ter banco de dados gerenciado, fila, cache, serviço de autenticação, né? E aí lá na AWS você tem o RDS, o S3, o SQS. Então o que é isso? É como se fosse um serviço, né? Que ele vai ser a sua aplicação vai utilizar esse serviçozinho aqui, né, para realizar alguma coisa, como autenticação ou colocar fila para realizar determinados trabalhos também, né? Ou seja, é uma coisa mais é como se tirasse, né, alguma parte importante da sua aplicação para jogar lá na nuvem. Isso é o primeiro passo arquitetural para você ter uma aplicação melhor distribuída, né? Então, por exemplo, eu não vou fazer autenticação local, vou fazer autenticação usando tokens JWT que eu vou recuperar numa API em ponto tal. Então, vai ser esse tipo de serviço aí que ele vai trabalhar, que ele vai utilizar, né? E aí, ó, temos aqui os modelos de serviço, SAS, onde você tem um controle mínimo, público-alvo, quem é? Usuário final, e o exemplo típico é o webmail. PAS é o controle que você vai ter médio, né? Você vai ter lá da parte da aplicação. Público-alvo é o quê? O desenvolvedor, e, por exemplo, é um aplicativo web. E o IAS, que você tem o controle de tudo, é o servidorzão virtualizado, onde você tem aqui um admin, o DevOps, aquela infraestrutura virtualizada, que o exemplo típico dela aqui é uma VM Zona Linux, tá? Então, pessoal, pegamos essa parte agora mais teórica da nossa segunda unidade, né? E acredito que vocês agora têm essa noção, né, sobre esses três principais modelos e sabe diferenciar entre eles, ok? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.